Há pessoas que dizem, mas eu não percebi isso, eu também não. Então, glória a Deus, bom dia em nome de Jesus, falando em português. Se eu fosse inglês, ou se soubesse inglês, também falava inglês. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem aqui. Bom dia às pessoas que nos assistem lá do outro lado. Há pessoas que ficam muito chateadas se a gente não diz bom dia. E se não dizem a paz do Senhor, pronto, glória a Deus pela paz do Senhor. E nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus por este dia, pela nossa vida, pela nossa saúde. E Deus diz, e servireis ao Senhor vosso Deus, glória a Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, glória a Deus. E tirará do meio de vós as enfermidades, glória a Deus. Então vamos entrar na presença de Deus com louvor. E na oração nós dissemos, temos que orar para trazer a presença de Deus. E declaramos a palavra viva de Deus, que diz a palavra de Deus, não a incredulidade, não o comum, diz a palavra de Deus está junto de ti, aonde na nossa boca e no nosso coração, glória a Deus. Deve estar no nosso coração, que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, em nome de Jesus. E diz que tudo quanto tem fogo, que é fogo é vida. Louve ao Senhor, glória a Deus. Até agora vou louvar a Deus, a Isabel vai louvar a Deus, a avó vai louvar a Deus, a Karina vai louvar a Deus, o Joel vai louvar a Deus, todos os outros irmãos aqui vamos louvar a Deus, todos. A minha mulher louva. Então, mas você pendura a sua fé na sua mulher ou em Jesus? Eu não sou dessas coisas, não é? Mas tem que ser, que Deus precisa de homens. Homens com as passas no sítio, glória a Deus. E vamos louvar a Deus em nome de Jesus. O que é que vamos começar para louvar? Hoje é tempo de louvar a Deus, ou qualquer coisa assim, glória a Deus. Então vamos embora aí, aleluia. O vento começa a soprar logo com vento de manhã. Já o sinto, o rio começou a fluir, já o sozo. Estes são os dias na tua presença, tempos de mudança, de refrigério. O vento começa a soprar, mas que vento sinto. O rio começou a fluir, a hora mudou cá em Portugal, glória a Deus. Estes são os dias da tua presença. Os relógios atrasaram uma hora de sábado para domingo. tempos De mudança, de refrigério. Vem Cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais quando o rio fluir em mim. Espírito Santo, oh, vem sobre mim. Vem como chuva cair o vento. O vento começa a soprar, já o sinto. O rio começou a fluir, já o ouço. Estes são os dias na tua presença, tempos de mudança, de refrigério. O vento Começa a soprar, já o sinto que haja vento neste lugar. O rio começou a fluir, que haja rios, já o sozo. Estes são os dias da tua presença, tempos de mudança, de refrigério.
Vem cada vez mais com teu graça sobre mim, oh. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim, oh. Vem como chuva cair o vento começa a soprar, que haja vento, Já o sinto neste lugar. O rio começou a fluir, já o ouço, Senhor, cura em nome de Jesus. Estes São os dias da tua presença, vem Santo Espírito, tempos de mudança, de refrigério. Vem cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim, oh, vem, vem como chuva cair, vem como chuva cair. O zelo de Deus já me consumiu minha alma, como uma força limpa, brava e um fogo inextinguível. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma, como uma força limpa, brava e um fogo inextinguível. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Eu alegro-me em ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus. Oh, aleluia. Oh, que barulho logo de manhã. Oh, aleluia. Oh, que barulho logo de manhã. Oh, aleluia. Somos os irmãos barulhentos. Oh, aleluia. Aleluia. E eu alegro-me em ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus. Oh, eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus. Oh, eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus. Todos juntos eu alegro. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus. Oh, eu alegro-me. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti. Vem, Santo Espírito, eu alegro-me em ti, Jesus. Oh, eu alegro-me.
Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu Alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, meu Rei. Eu alegro-me em ti, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nós estamos nós aqui, nós estamos em terra, nós estamos em terra santa, vem Santo Espírito, e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. em Sua presença nós estamos em terra santa, nós estamos
ao redor. Vamos louvar a Jesus. Oh, o Espírito de vida está aqui. Em sua presença. O Espírito de vida em Cristo Jesus está aqui. Estamos em terra santa. Vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa. Aleluia, 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 aleluia. Enfermidade está saindo deste lugar. A enfermidade está saindo deste lugar em nome de Jesus. Eu liberto o Espírito de vida em Cristo Jesus. Ai, amarra e desligue todo o demónio e toda a enfermidade em nome de Jesus. E liberto o Espírito de vida. Aleluia. 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 Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Ele habita em corações puros, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Sês bem-vindo, Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em dentro de ti. Aleluia. Tu és o Senhor que nos sara. Aleluia. 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 Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito mais alto, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és o Deus que saras, tu és o Deus que curas, tu és o Deus que ajudas, tu és o Deus que libertas. Bem-vindo. Aleluia. Aqui com uma onda. Ondas, 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 ondas. Aleluia. 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 Obrigado,
Obrigado, Santo Espírito, te louvamos e te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. É bom a gente passear, mas é bom a gente chegar a casa, glória a Deus. É bom a gente estar de pé, mas também é bom a gente se sentar. E muitas vezes Jesus pregava sentado. Estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, glória a Deus. Então a gente pode estar sentados, podemos estar de pé, podemos estar deitados, desde que não sejamos dominados pelo corpo, glória a Deus. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te entrego toda esta reunião nas tuas mãos mais uma vez, com fé. Eu declaro em nome de Jesus que ao som da minha voz, todas as mentes estão libertas para ouvir e compreender. Porque às vezes há pessoas que dizem, eu ouvi aquilo que falaste, mas não compreendi. Para que ouçam e compreendam. Para que ouçam a palavra e compreendam. E uns dão frutos a 30, outros a 60 e outros a 100 vezes. Que eu seja dirigido por ti, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então todos nós estamos aqui a ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra viva de Deus, que é nova a cada dia. Nós estudamos e meditamos, sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e pregamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Políticos não pregam com a ajuda do Espírito Santo. Claro, Deus dá o dom aos homens, dá a força, mas precisamos da unção do Espírito Santo de Deus para pregar. E alguns têm o dom de palavra, que Deus os chamou por reino de Deus, e estão no reino do mundo. Então, glória a Deus. A gente deve buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas. Glória a Deus. Deus quer acrescentar. Não tirar anos de vida, mas acrescentar. E se a gente buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tudo o resto nos é acrescentado. Anos de vida, saúde e paz, glória a Deus. Então, sábio é aquele homem que se volta para Deus. Deus dá a vida, dá tudo. E uns confiam em carros, outros em cavalos, e outros fazem menção ou referência ou confiança no nome do Senhor. Então hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que eu creio que Deus quer que eu fale, é sobre confiança em Deus Pai. Em Deus Pai, confiança em Deus Pai. O diabo vai fazer tudo para você e eu não confiarmos em Deus. Confiarmos em nós, no nosso talento, no nosso fracasso, no nosso sucesso, no nosso insucesso, na nossa certeza, na nossa incerteza. Eu penso, eu acho, eu sei, eu sou doutor, eu sou engenheiro. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção ou referência ou confiança no nome do Senhor. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, e como é que a pessoa pode estar em Cristo? Convidando Cristo a entrar na sua vida e no seu coração. Glória a Deus. Sabe que há pessoas que se vestem muito bem quando vão para as festas. Há pessoas que se vestem tão bem, ou melhor, vestem-nos a eles quando é o funeral deles. E estão lá deitados no caixão, com uma gravata toda bonita, todo ali maquilhado, que nunca foram maquilhados na vida, põe ali um pó de arroz e tal, veste o fato e tudo, e o morto diz assim, mas eu já tenho calor com o fato. Não, agora tens que estar aí com o fato, estás no caixão. Então vestem-se muito bem quando é a partida deles, que a partida deles não, para o corpo ser enterrado enquanto estão aqui na terra, que nós somos um ser espiritual, temos uma alma e vivemos dentro do corpo, privam-se disto, privam-se daquilo, de andar bem vestidos, e depois quando morrem vão todos bem vestidos. E depois estão as pessoas a elogiar e dizem, foi uma boa pessoa, foi isto, foi aquilo, mas não usufruam da vida aqui na terra. E Deus quer que nós usufruamos da vida aqui na terra, que nós sejamos prósperos e tenhamos as nossas necessidades todas supridas
e, acima de tudo, que nós tenhamos um relacionamento com Deus e confiemos em Deus, na sua palavra e no seu Espírito. Que os céus e a terra passam, o sucesso passa, hoje são seus amigos, amanhã não são seus amigos. Você é um líder pastor, gostam muito de si, porque você é o pastor. Se amanhã não é o pastor, já não gostam de si. Hoje tem amigos, amanhã esses amigos podem ser inimigos e tudo mais. A gente deve sempre confiar em primeiro lugar em Deus. Ai, o meu filho ama muito, mas depois o filho cresce, vai para a vida dele e já não tem tanto tempo para lhe dar atenção, e às vezes eles tiram o coração dos pais, ou Deus faz o coração sair uns dos outros, estar muito ligado, e a gente tem que viver a nossa vida e nos aproximarmos de Deus todos os dias e confiarmos em Deus, porque a vida na Terra é uma passagem. Mesmo que não fosse uma passagem, a gente precisamos de confiar em Deus, confiar naquilo que Deus diz. A gente precisamos de orar, precisamos buscar a presença de Deus a cada dia. Ontem, sábado, tinha a presença de Deus, mas hoje eu preciso da presença de Deus. Então como é que a presença de Deus vem? Orando, tendo comunhão com Deus e estando aqui juntos e unidos, porque Deus ordena a bênção onde há união. Pessoa que anda afastada de Deus um dia, 2 dias, 3 dias, 3 semanas, a vida até corre bem, as coisas vão bem, o diabo dá um bocado de corda e tudo mais, mas depois começa a haver os problemas. Este Deus não existe, porque se Deus existisse, as coisas não estavam assim. Olha, semear e colher, isso não funciona. O diabo faz tudo para as pessoas deixarem de confiar em Deus. E exatamente até pessoas que já pregaram o Evangelho e já estiveram debaixo de uma unção de Deus, de uma presença de Deus, glória a Deus. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, então não viva outra vez para o passado. Não queira voltar novamente para o passado, para a sua velha natureza, porque as coisas velhas já passaram. Não queira voltar para trás novamente, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. O povo de Deus saiu do Egito, mas algum deles, o Egito não saiu deles. Então, há pessoas que já saíram da doença, já saíram do problema, mas de vez em quando alimentam a doença, alimentam o problema e falam do problema e tudo mais, e estão a chamar novamente o problema, a doença, a chatice para a vida deles. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A gente pode estar em Cristo, convidando Cristo a entrar na nossa vida. Senhor Jesus, entre na minha vida, entre no meu coração, ajuda-me, guia-me, direciona-me, Ele ajuda. Mas constantemente precisamos de pedir a ajuda dele. Né? Fez uma oração há 500 anos e agora já não precisa de Deus, já não precisa de chegar a Deus. Então a gente deve chegar a Deus porque Ele é a nossa vida e o prolongamento, não o encurtamento dos nossos dias. Glória a Deus. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Já vamos lá. E tudo isto estava em Cristo reconciliando consigo e o mundo, não lhes imputando os pecados e pondo em nós o ministério da reconciliação. O que é a pessoa que está... Olha, aquelas pessoas têm que se reconciliar. O que é se reconciliar? É fazer as pazes e se aproximar. Olha, o marido está chateado com a mulher, não devia estar, devia fazer amor, resolviam as pazes, olha, fica chateado com isto e com aquilo, mas perdoa-te e tal, e depois apartam-se um bocado, dão uns beijos, fazem amor e fazem as pazes e tudo mais. Então Deus nos deu o ministério da reconciliação. E as pessoas pensam que Deus está lá em cima no céu, à espera para condenar, para massacrar as pessoas, para julgar, está lá à espera e olha cá para baixo para a terra e está à espera de julgar, de massacrar as pessoas. Não, Deus está para apoiar, para nos ajudar. Por isso é que enviou Jesus, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas
e pôs em nós o ministério da reconciliação, não da condenação. O ministério da reconciliação. E eu, como profeta de Deus, o que é um profeta? Profeta não é a pessoa que abana muito, fecha muito os olhos, ele é um profeta. Mas porquê que é um profeta? Porquê é que se diz que é um profeta? Se Deus o chamou como profeta, tudo bem. Mas se Deus o chamou assim como profeta, você sabe simplesmente o que é um profeta. Então, um profeta é um porta-voz de Deus. É a pessoa que está debaixo da presença de Deus e fala aquilo que Deus diz para falar. Cria a aproximação de Cristo. Até não sou defensor da religião A, B ou C. Às vezes as pessoas perguntam, onde é que você congrega? E eu te pergunto assim, você já perguntou ao seu pastor onde é que ele congrega? Isso não se pode perguntar a ele. Porquê? Então, mas ele é um homem também. Onde é que ele se congrega? Onde é que ele se alimenta espiritualmente? Então, nós nos devemos congregar ou estar debaixo da autoridade de pessoas que têm a unção de Deus para ajudar e guiar primeiro a vida deles e a vida das outras pessoas. Glória a Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, diz aqui, aquele que não conheceu pecado, Jesus que não conheceu transgressão, nenhuma transgressão Jesus fez. Aquele que não conheceu doença, aquele que não conheceu fracasso, aquele que não conheceu incerteza, aquele que não conheceu pobreza, aquele que não conheceu maldição, recebeu toda a transgressão, recebeu toda a doença, recebeu todo o fracasso, recebeu toda a incerteza, recebeu toda a pobreza para que a gente fosse rico e recebeu toda a maldição para que a gente seja bandido. Pessoas, às vezes, quando se fala acerca de pecado, a pessoa é falhar. Mas Jesus já levou todo o pecado, toda a falha, para que a gente hoje esteja justo diante do Pai. Glória a Deus. E diz em 1 João 4:17, diz assim, toda a gente devia ler a Bíblia. Sabe que muitas pessoas acreditam mais no padre, que está ali com a batina, do que em Deus, do que na palavra de Deus. Então as pessoas que se dizem padres é pais ou líderes espirituais, deviam declarar a palavra de Deus. Não levar as pessoas para a idolatria. Então falou Deus, não foi a religião A, B ou C, não foi nenhum evangélico, não foi o apóstolo Paulo, foi Deus. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, leia lá o que é que diz na sua Bíblia em Êxodos, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 1 e versículos seguintes, diz assim, então falou Deus todas estas palavras dizendo, quais palavras? Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem te encurvarás a elas. Porque eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e trago misericórdia sobre aqueles que me honram. Glória a Deus. Então um padre ou um líder deve de apontar as pessoas para Cristo. Então as pessoas devem de se alimentar de Cristo, da palavra de Deus, da palavra da reconciliação. Há muitas igrejas da condenação, mas Deus pôs em nós o ministério da reconciliação, não da condenação. Nós andávamos afastados pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas Deus pôs em nós o ministério da reconciliação, da aproximação. Eu sou puro não por mim próprio, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Há pastores que é a minha igreja, o meu ministério. Quem saiba, no outro dia dizia um pastor, quem saiba, Jesus é que morreu por nós. É a minha igreja, é as minhas pessoas, a sério.
as pessoas que Deus lhe confiou. E hoje podem estar aí e amanhã estar noutro lugar. E as pessoas enclausuram as pessoas lá na igreja deles por causa da lã, por causa do peixe, por causa do queijo, por causa do dinheiro e não ajudam as pessoas a crescer, todas dependentes do pastor. Irmão, se sair aqui deste lugar, vem uma maldição. Mas sabe, a pessoa pode estar num lugar durante um tempo, eu acredito na fidelidade, mas depois Deus mudar a vida. Já vi, os filhos estão com os pais durante um tempo. Mas não é muito bom que depois os filhos estejam com os pais para sempre também. É sinal que os filhos não cresceram, não tomaram independência para sair e ter a vida deles e continuar o ciclo da vida com filhos ou assim. Toda a gente deve ter filhos. Glória a Deus. Jesus disse: amai-vos e multiplicai-vos, glória a Deus. Então Deus não está para condenar. Deus pôs em nós o ministério da reconciliação, aproximação. E podemos ter confiança no Pai e falar com o Pai. Olha, tu não podes falar com Deus, tu falhaste, isto e aquilo. O diabo traz ideias à mente das pessoas para não confiarem em Deus. Para confiarem na condenação, no julgamento de Deus, mas não na confiança no Pai. E diz em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco. Glória a Deus. Deus é perfeito para conosco. O amor é perfeito para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Não só no dia do juízo, mas hoje eu tenho a confiança. Amanhã, segunda-feira, eu vivo com confiança. Oh, será que Deus está chateado? Há pessoas, às vezes, alguém passa, assim, de repente, esquecer-se de dizer, bom, ele está chateado comigo. Normalmente é as senhoras, mais. Ela está chateada comigo. Ela não me disse. O pastor não me disse bom dia, ele está chateado comigo. Então, se você não falou consigo, fale você com ele. Glória a Deus. E as pessoas que vivem sempre nessas coisinhas, e chateado, e murmurado, e a falar disto, e a falar daquilo, pensam que Deus é da mesma maneira. Que não pôs a cadeirinha ali daquele lugar, que não se sentou ali direitinho, Deus está sempre à espera de uma falhazinha para tufa. Então, ouça, fundamenta a sua vida naquilo que Deus diz. Nisto é perfeito o amor para conosco. Glória a Deus. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, tenhamos fé. Há pessoas que vivem com medo. Medo de Deus, medo de falhar, medo disto, medo daquilo. Mas Deus está para nos ajudar e não para nos condenar. Já viu? Uns confiam em carros, diz lá no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção ou referência ou confiança no Senhor. Glória a Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos referência no nome do Senhor. E nós ouvimos a palavra nos ajuda, nos alimenta e nos fortalece. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tira do meio de nós as enfermidades. Enquanto louvávamos e adorávamos há bocadinho a Deus, eu senti enfermidades a sair. Sabe, quando a pessoa sente que está doente ou sabe que está doente, já a enfermidade está alojada na pessoa. A enfermidade primeiro vem no mundo do espírito. E às vezes pessoas são tratadas na carne, mas estão doentes também no espírito. A enfermidade também tem que sair do espírito. Tratam a carne, os médicos, fazem o tratamento, isto e aquilo para a carne, e a doença volta novamente, porque a doença está no espírito. Então, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, o espírito, porque dele procedem as saídas da vida.
Filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guardas no teu coração. Alimenta todos os dias com a palavra viva de Deus. Com a palavra viva de Deus. Não rejeiteis, diz em Hebreus 10, 35 a 39, diz assim. Não rejeiteis a vossa confiança, a nossa confiança no Pai, que tem grande e avultado galardão, ou recompensa. O que é que eu vou receber? Tens sempre uma recompensa. Porque necessitais de paciência. E eu queria falar também um bocadinho acerca de esperar. Esperar em Deus, tudo bem, é bíblico, mas a gente precisa de esperar também. Esperar. A pessoa vai apanhar o autocarro, não chega lá o segundo exato. Imagina que o autocarro abalou 3 minutos antes. Você perdeu o autocarro. No outro dia vinha de Madrid para Faro e o voo Salver era às 5h30. E às 5h, 5h05, estávamos a entrar no avião. Até esperei. O que é que eu fiz para não perder o avião? Eu esperei antes. Precisamos de esperar. 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 Às vezes há coisas que não acontecem instantaneamente. Às vezes nós precisamos de ouvir a voz de Deus, mas precisamos de esperar. Esperar. Esperar com fé. Não é com desespero. Então quando é que isto vem? Quando é que Deus coisa? Quando é que Deus me responde à oração? E se meus dízimos, quando é que Deus me... Esperar. A gente precisa de esperar. Não é resignar, é esperar. Esperar em Deus. Esperar que as coisas melhorem. Esperar. E às vezes, antes da reunião, estou sentado. A fazer o quê? Simplesmente a esperar. Às vezes marcamos uma reunião. Quando eu marco uma reunião às 10, gosto de chegar lá antes, pelo menos 5 minutos antes. E se a pessoa não estiver disponível, eu espero. Mas à hora que eu marco, eu estou lá. Eu marco a reunião por uma determinada hora, eu antes já chego, não vou todo agitado, ai, atrasei-me, ai, o trânsito, ai. Eu vou com o tempo para esperar. Nós é que fazemos a nossa vida, esperar. Há pessoas que andam com o carro sempre na reserva. Chega atrasado, anda agitado, e Deus não está comigo. A gente tem que fazer para ter paz, precisamos de esperar. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência ou persistência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, aquilo que Deus promete. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Ainda esta semana tinha situações a resolver e dei razão a 2 pessoas. E elas acalmaram-se e eu acalmei-me. Glória a Deus. Mas eu tenho razão. Eu tenho razão e estou doente. Eu tenho razão e estou aqui no caixão. Deus não diz para a gente viver da razão, da discussão, do tribunal. Defender a causa dele no tribunal, desgastam-se tudo mais. E com mentiras, outras coisas. Mas o justo viverá da fé. Fé em Deus, confiança em Deus. E se ele recuar, não, agora não, já não venho à reunião, isto não interessa. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. As bênçãos venham e vão. As dores venham e vão. Os sorrisos venham e vão. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Josué e Caleb, 12 líderes foram espiar a terra, entre outros Josué e Caleb. Mas Josué e Caleb esperaram. Os outros disseram, é difícil, Deus não cura hoje, batismo nas águas já não é para hoje, batismo no Espírito Santo já não é para hoje, falar em língua já não é para hoje, problemas é para hoje, chatice é para hoje, e Deus ficou muito chateado.
e andaram às voltas no deserto 40 anos e morreram. Mas houve 2 pessoas que tinham um espírito diferente. Josué e Caleb. Porquanto meu servo Caleb preservou em seguir-me, eu levarei à terra. Oh, Caleb confiava naquilo que Deus diz. E um dia, Josué disse: hoje já tenho 88 anos. Ele tinha comunhão com Deus, as pessoas iam vendo os anos a passar. Ele disse: hoje já tenho 88 anos. Tal era a minha fé, tal é a minha fé hoje. Tenho a mesma força, o mesmo vigor, a mesma energia, glória a Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. E o número dos teus dias cumprirei. 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 Palavra profética, o número dos teus dias cumprirei. Não encurta a sua vida desagradando a Deus, mas aproximando-se de Deus. Porque Ele é a nossa vida e o prolongamento dos nossos dias. Ele é a nossa vida e o prolongamento dos nossos dias, glória a Deus. Provérbios 16, 24 diz: as tuas palavras são favos de mel, saúde para a alma e saúde para os ossos. No outro dia meditava nesta palavra e fui ler mais uma vez e diz saúde para a alma e saúde para os ossos. E ao meditar veio este entendimento: saúde para todos os meus ossos. Ter saúde nos ossos já é bom. Mas e depois pensei, por que não saúde em todo o meu ser? Não só saúde nos ossos. Deus não cura só pernas, mas cura olhos. Deus não só cura problemas de garganta, mas problemas de rins. E eu meditei nisto, saúde para todos os ossos e todo o meu corpo. E depois quis ir ler noutra tradução. E então fui ler na tradução de King James. E diz: as tuas palavras são agradáveis. São como favos de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Não só a saúde, há pessoas que têm a saúde, mas não têm a alegria de viver. E diz que as palavras revigoram a saúde e a alegria de viver. Então a minha vida a cada dia, fundamentada em Deus, confiando naquilo que o Pai diz com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E Deus dá sempre uma palavra quando há ansiedade, quando há preocupação. Gente, precisamos de buscar a Deus. Diz que a ansiedade do coração deixa o homem abatido. Diz em Provérbios 12, 25. Mas uma boa palavra, e uma boa palavra não é: irmão, tudo vai dar certo. Irmão, pode todas as coisas naquele que o fortalece. Isso é uma bonita palavra, mas não é uma boa palavra. E o que é uma boa palavra? É quando a gente está a orar, ou quando alguém fala uma palavra impulsionada por Deus, debaixo da unção de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Essa palavra traz vida, traz confiança no Pai em nome de Jesus. Diz no Salmo 107, versículo 19 e 20, diz assim: então clamaram ao Senhor. E a gente pode e deve clamar ao Senhor. Há pessoas que clamam quando estão doentes. Outros clamam na angústia. Quando as coisas estão bem, afastam-se de Deus. Pois há os irmãos das tribulações. O pastor diz: irmãos, tive uma semana muito difícil, muitas tribulações. Os irmãos dizem amém. E então no subconsciente deles querem ter umas tribulações grandes porque estão a agradar o Senhor.
E um pastor é convidado para ir pregar lá numa igreja, e até vem do Brasil ou de um país qualquer, e depois perdeu o voo e andou ali 15 dias em lutas, lá em casa, não tinha dinheiro, irmãos, foi muito difícil chegar aqui. E isto de servir a Deus é montes, tribulações e aflições. E os irmãos pensam e começam a acreditar no subconsciente. Para servir a Deus tem que passar muitas tribulações e aflições. E se alguém os contraria, ficam muito chateados, porque são os irmãos das aflições. Então, o meu conselho é, quer estar lá nesses irmãos das aflições, continue lá, glória a Deus. Eu vivo noutro jugo. O meu jugo é suave e o seu fardo é leve. Há irmãos que é os irmãos da pobreza, das dificuldades. Quer estar lá nesse sítio, continuo lá a comer carne, espinhos, ossos, rastros de comida. Mas isso não é o melhor que Deus tem para nós. Então, quando a gente clama ao Senhor e ouve profetas de Deus ungidos, Deus traz a palavra de reconciliação, a palavra da fé. Salmo 107, versículo 19 e 20. Diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia. Há pessoas que andam sempre angustiadas, sempre angustiadas, a vida é muito difícil, tal, sempre com amargurados, sempre coisas, sempre com chatice, o negócio está a ir bem, dizem que não está e tal, e depois andam a semear, a acreditar, e depois um dia vai tudo para água abaixo. No verão é muito trabalho, é no lodo, é isso, andam muito lá em cima, todos arrogantes. Depois chega o outono, tudo mais. Se calhar vou fechar um negócio. Ai, Deus não ajuda. Onde é que estão os dízimos? Onde é que estão as ofertas? E há tempo estava a pregar numa igreja e uma pastora lá estava a pensar: se o líder está doente, o que é de nós? E eu, por Deus, disse isso. E porquê é que disse? Quando ora em línguas. Deus nos dá os tesouros da escuridade e riquezas encobertas. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e livrou das suas dificuldades. Como é que Deus livra das dificuldades? Envia a sua palavra, como eu hoje estou enviando, por isso é que estamos gravando para enviar a palavra, para que nada se perca. Envia a sua palavra e os sarou. Logo não se vê a cura instantânea, mas há a palavra. Eis que assim acontecerá, tudo se curará. Sou o teu Deus, supera as tuas necessidades. Amanhã haverá abundância. Amanhã, mas a gente continua com fome. Amanhã haverá abundância. A farinha da panela não se acabará. Mas a farinha, já não havia ali farinha nenhuma, nem azeite. E quando a mulher agiu, porque a gente também precisa de agir, a farinha da panela foi multiplicada e o azeite da botija não faltou. Então clamaram ao Senhor no meio da sua angústia. Deus envia profetas também. Profetas é porta-voz de Deus. A mulher clamou, Deus enviou um profeta. Assim diz o Senhor Deus, diz Israel, a farinha da panela não se acabará. O quê? O quê? A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Deus envia profetas. Quando pessoas clamam a Deus, Deus envia profetas ou dá uma palavra. E muitas vezes Deus também confirma através de profetas aquilo que Deus já lhe falou. E às vezes fala através de profetas as pessoas, mas já não ouvi Deus. Sabe porquê? Você não tem comunhão com Deus. Às vezes já pastores estão em igrejas que são líderes. E Deus quer que eles façam determinadas coisas e como eles não fazem, Deus envia outros. E às vezes profetas para tomar autoridade naquele lugar. Porque eles não tomam também. E às vezes não têm unção de Deus para isso. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades.
enviou a sua palavra. Às vezes a gente está a meditar uma palavra, incendeia o nosso coração, glória a Deus, aleluia. Enviou a sua palavra e os sarou e livrou da destruição que vem do inimigo, que vem só para matar, roubar e destruir. Nós viemos para ter confiança no Pai, nos reconciliarmos com o Pai, Ministério da Reconciliação. Enviou a sua palavra e os sarou, aleluia. Enviou a sua palavra e receberam saúde divina, glória a Deus. Porque a palavra de Deus é viva. Você e eu comando a palavra entra dentro de nós e é viva. E se é viva, vai transmitir vida. Lá aos seus pés, lembra-se às vezes aqueles desenhos animados do Pop, ele comia os espinafres, fazia tum, 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 entrava lá a vida no corpo dele. Quando a gente medita na palavra, come a palavra se torna viva. Vida, saúde para todo o nosso ser, para todos os nossos ossos, nossos olhos, é viva. E é eficaz. O que é eficaz? É eficiente. E é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, é dizer, 2 mísseis. A palavra de Deus penetra até nos escudos antimísseis. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, apta, é capacitada para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ouça outra coisa, a palavra de Deus abre o meu coração, tudo com a ajuda do Espírito Santo, para que aquela palavra que eu medito fique lá no meu coração. E Deus tem tocado nestes dias que nós precisamos de semear para colher. Nós precisamos de semear no campo para colher. O campo fala o nosso coração. Nós, para termos uma colheita, precisamos de semear. O terreno precisa de ser lavrado, a gente ora, glória a Deus, louva a Deus, tem água, mas depois é preciso lá pôr a semente. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, medita na palavra, está a semear a palavra. Em relação a dízimos e oferta, nós precisamos semear no reino de Deus para ter uma colheita. Deus enviou o profeta, mas a mulher precisou semear no profeta. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. O Pedro semeou o barco em Jesus. Jesus não quer tirar o nosso dinheiro na nossa vida, precisamos de semear em Jesus, para ele agarrar na nossa semente para multiplicar. A nossa vida também é uma semente. Aliás, nós somos uma semente. É o fruto de um homem com uma mulher. E uns vivem 70, 80 anos, o que é que fizemos com a semente que Deus nos deu? A minha vida, o meu curso, isto, aquilo, e encurtam a vida. E outros já são mais inteligentes, dobram o joelho a Jesus. E todos os dias pedem a ajuda de Jesus. E Jesus os ajuda. Outros já estão fartos disto, a palavra de Deus, semear para colher, é quer sopas, quer descanso, mas o descanso vem quando a gente está com Deus. Você pode estar a dormir 2, 3 dias e estar em casa e desliga o telemóvel para atender chamadas e fica cansado. E o coração fica vazio, até a gente não quer sopas e descanse. A gente quer a presença de Deus. A gente precisamos nos revigorar a cada dia. Eu vou ao meu médico de saúde, o médico de saúde dá uns antidepressivos, o médico de saúde quer drogá-lo, dá os antidepressivos, a pessoa toma, depois anda gansado, anda todo pedrado. Isso não é solução. Eu tomo umas ganzas, eu apanho umas bebedeiras todos os dias e depois fica ressequido, eu fumo ali um charro para me descontrair. Esqueça.
A solução é Jesus. Eu vou para as meninas e depois a seguir fica com o coração mais vazio, mais vazio, mais vazio. Olha para a sua carteira, fica cada vez mais vazio, o seu interior fica cada vez mais vazio. Então lembre-se que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu tenho que fazer a vida à minha maneira. Mas nós fazemos menção ou referência no nome do Senhor. E se a gente buscar primeiro o reino de Deus, aqui estamos buscando o reino. A sua justiça, somos justificados pelo sangue de Jesus. Buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aquilo que a gente necessita é acrescentar. Deus quer acrescentar, tirar. Deus quer galardoar, recompensar. Esta palavra é tão importante. Da mesma maneira quando eu ministro nos dons do Espírito Santo. Porque é que umas vezes ministro nos dons do Espírito Santo e outras vezes não? Tudo está sujeito a Deus. Um profeta é um porta-voz de Deus. Não é para dizer coisas bonitas ou coisas más. É simplesmente um secretário de Deus. Então hoje estou falando aquilo que Deus quer que eu fale. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, pessoas têm dores fortes nas costas, nos ombros. Há pessoas que assistem, ou se for pessoas aqui, pessoas com dor forte nos ombros, nas costas, nos ombros, na zona das costas, nos ombros. Começa a movimentar os seus ombros e receba saúde divina, glória a Deus. Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te cura, em nome de Jesus. Há pessoas que têm inflamações, têm infecções, têm como abscessos, blodos no corpo. Deus te sara, Deus te cura em nome de Jesus. Eu ordeno todos esses abscessos, todas essas inflamações, todos esses inchaços, todos esses blodos sequem desde a raiz. Em nome de Jesus. O Espírito de vida em Cristo Jesus está aqui. E porquê é que está? Porque a gente estamos exaltando Jesus. Chamamos o Espírito Santo de Deus. Atraímos o Espírito Santo de Deus com a palavra viva de Deus. Oramos, temos comunhão com Deus. Ele é o Senhor que nos sara. Há mais pessoas com problemas nos ombros. Jesus sara, Jesus cura. Receba sobre si, em nome de Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está a guardar o teu coração e os teus sentimentos em nome de Jesus. Que haja paz, que haja tranquilidade em nome de Jesus. Santo Espírito, obrigado em nome de Jesus. Tu és o Deus da paz, tu não és o Deus da confusão. Você está a enfrentar confusão na sua mente, agitação. Deus não é o Deus da confusão. Deus é o Deus da paz. É a altura de você meditar na palavra e esperar. Esperar, 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 para depois agir debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Esperar não é tempo perdido. Esperar, esperar. Pedro trabalhou a noite inteira e depois esperou, ouvindo a palavra. A seguir Jesus disse, olha, lançai as redes ao mar alto para pescar. Mestre, havendo trabalhar toda a noite, nada apanhamos. Mas esperamos, tu nos dissesses, e sobre a tua palavra lançarei a rede.
E de escolher uma grande quantidade de peixe, que rompia-se-lhes a rede em nome de Jesus. Eu vou pedir para que alguém me traga aqui o pão, pode ser Isabel, o pão e o vinho. Pão que simboliza Jesus e o vinho que simboliza o seu sangue. Obrigado, pode ir. Evita que a gente esteja fracos. Evita que a gente esteja doentes. Evita que a gente tenha morte prematura. Atraímos a presença de Deus sobre a nossa vida. Pai, neste dia, em nome de Jesus, nós tomamos pão. Pão, comunhão, comunhão em nome de Jesus. Pão fala revelação também da palavra de Deus. E o vinho que simboliza o sangue de Jesus, a nova, eterna e viva aliança em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos beber o vinho. Saúde divina, prosperidade, todas as nossas necessidades supridas em nome de Jesus. E servireis ao Senhor vosso Deus, eu vou pedir à Karina que venha aqui, e servireis ao Senhor vosso Deus, fica aqui do meu lado direito, aqui deste lado daqui. Podes ficar logo aqui na câmara, espera só um bocadinho, chega mais aqui. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água em nome de Jesus. Nós agora vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias, e precisamos de semear primeiro para colher depois. O reino de Deus é à semelhança do agricultor que semeia para colher. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:6, e digo isto o quê? Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua. É algo que cada um de nós deve fazer. Segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Oh, agora tenho que dar, sou obrigado. Deus ama o que dá com alegria. E Deus faz abundar em nós toda a graça, a fim de ter sempre em tudo toda a suficiência, a abundância em toda a boa obra. Então já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. O que é enriquecer? Enriquecer, primeiro, é termos a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus traz paz, traz alegria, traz finanças, traz tudo mais em nome de Jesus. Então vamos semear com fé, com amor e com alegria no reino de Deus. As pessoas têm lá o número da conta e ao semear, semeiam com fé que Deus recompensa e galardoa em nome de Jesus. E ao semear no profeta, a bênção de Deus vem para a sua vida em nome de Jesus. Amém. Então, antes de terminarmos a reunião, a Karina chega mais aqui para ficares mais ou menos na câmara. A Karina vai dar uma palavra e depois, no final, abençoa as pessoas e termina a reunião em nome de Jesus. Então, até já, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos aqui, bom dia a todos, vamos aqui ver a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós temos que nos basear, amém? Amém. E em Provérbios 24, 13 a 14, Provérbios 24, 13 a 14 diz: come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Sabedoria verdadeira vem da palavra. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. E no Salmo 119, 103 e 104 diz assim: ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, noutra tradução até diz discernimento. Por isso odeio todo o falso caminho. Todo o falso caminho é o quê? É o que não se alinha com a verdade da palavra.
Então, qual é o tema em comum nestes dois versículos? É o mel, como já devem ter reparado. Deus, nestes versículos e em alguns outros, compara a sua palavra ao mel. E o mel tem aqui umas propriedades muito interessantes. Para já, a primeira propriedade que podemos apreender do mel é que o mel é doce. A palavra para nós, que temos Jesus, deve ser algo que nos dá prazer. A palavra é doce ao nosso paladar, dá-nos prazer quando a consumimos. Depois, um facto sobre o mel é que o mel nunca se estraga. A palavra é eterna, a palavra perdura para sempre e a palavra é inesgotável. Há sempre qualquer coisa que podemos retirar da palavra a cada dia. Depois, o mel tem toda uma data de benefícios para o nosso corpo, assim como a palavra. O mel ajuda a dormir, nós sabemos que a palavra nos dá repouso. Amém. Jesus diz dele próprio que ele nos dá descanso ao cansado. Mas não temos que estar cansados para ter descanso. Não é verdade? É. O mel também, segundo alguns estudos, ajuda ao cérebro e a palavra, aliás, fortalece a nossa mente. Depois também tem aqui montes de coisas como previne o envelhecimento. A palavra ajuda a renovar-nos, seja no físico, seja sobretudo no espiritual e na alma, claro. É rica em antioxidantes, em nutrientes, ajuda a equilibrar a tensão arterial. Bom, dá energia, promove a cicatrização de feridas. A palavra também nos cicatriza, de dentro para fora. Por isso é que é muito importante nós estarmos ligados sempre à palavra, porque a palavra é uma fonte inesgotável de benefícios que Deus nos deu. E aqui numa nota final gostaria de dizer o seguinte: hoje em dia há muita informação disponível na net, muitas coisas que se dizem, e é o seguinte, há para aí uma corrente a dizer ou a querer afirmar que a Bíblia foi um livro escrito há milhares de anos e que já não tem relevância para hoje. Isso não é a verdade. Isso é o entendimento da nova era. A verdade é que a Bíblia é sim a palavra de Deus e que é sempre verdade. É verdade desde o início, porque no início era o Verbo. Jesus no início já existia e ele era a palavra em substância, que depois veio à Terra em carne. Por isso essas conversas, essas teorias de que a Bíblia foi escrita há milhares de anos, e de facto foi, mas continua a ser relevante nos dias de hoje e a cada dia para cada um de nós, que nos alimentamos desse mel que Deus nos dá. Pronto, e com esta nota, quero também desejar uma boa semana a cada um de nós, que Deus nos abençoe sempre, que Deus guie o nosso caminho e não se esqueçam de comer mel, comer a palavra. Amém. Amém. Glória a Deus.